Provérbios nos ensina que a verdadeira liberdade não vem da busca pelo poder ou pelo prazer, mas da sabedoria que vem do temor do Senhor. E isso sim pode nos levar a um caminho de prosperidade verdadeira. Aqueles que buscam a sabedoria de Deus são capacitados a tomar decisões sábias que trazem liberdade e crescimento real em todas as áreas da vida. É isso que ensina o nosso Provérbios de hoje. Mas se você não me conhece, eu sou o João Edson e você está em mais um Provérbios na Prática. O Provérbios de hoje é o 9:10 que diz assim: Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Essa passagem nos leva a refletir sobre o que é liberdade verdadeira. Para muitos, a liberdade pode ser entendida como a capacidade de fazer o que deseja, sem restrições, sem limitações. A pessoa segue a vida como bem entender, não precisa dar satisfação para ninguém. No entanto, as Escrituras nos ensinam que a verdadeira liberdade não é encontrada na ausência de limitações ou restrições, mas sim em seguir a vontade de Deus e obedecer os seus mandamentos e aplicar os seus princípios na sua vida como um todo. Pense comigo em uma estrada. Ela tem limites, tanto da estrada como de velocidade. Você tem a liberdade de andar por essa estrada dentro dos limites e dentro da velocidade estabelecida. Agora você tem a liberdade de acelerar o seu carro na estrada. E se você fizer isso fora dos limites, o que pode te acontecer? Você pode cair num precipício, pode bater o carro no guarda-reio, pode capotar o carro, pode causar um acidente fatal. Olha quantas coisas por andar fora dos limites da estrada e dos limites de velocidade. Então, liberdade com limites protege a sua vida e a vida das outras pessoas e evita que você tenha graves consequências. Na vida é a mesma coisa. A liberdade verdadeira não é e nunca será fazer o que quiser, e sim ser livre para fazer o que é certo, o que preserva a sua vida e da sua família. Agora, existem aqueles que pensam ao contrário, que são livres para fazer o que quiser, mas isso é muito simples de entender. Eu sou livre para fazer o que é certo. Por exemplo, eu posso beber, mas não bebo. E isso é que me faz livre de verdade. Eu tenho a opção de andar fora dos limites da estrada, mas não quero e não vou. Eu prefiro a liberdade de andar dentro dos limites, porque eu sei que posso me machucar, me arrebentar, machucar a minha família, causar dor às pessoas que eu amo, se eu andar fora dos limites que Deus estabeleceu para o meu bem. E isso é liberdade. Liberdade para viver dentro dos princípios e ser próspero e feliz em tudo que realizar. Por isso, o Provérbios de hoje nos ensina que a sabedoria e o entendimento são fundamentais para alcançar essa liberdade verdadeira. Ele diz: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Estes não são meramente conselhos intelectuais, mas se relacionam diretamente com o conhecimento de Deus e o temor de obedecer os seus mandamentos, de viver dentro dos seus princípios, viver consciente de que Deus te fez livre para ser próspero e feliz. Quando seguimos o caminho da sabedoria e do entendimento, somos livres para fazer escolhas sábias, justas, que honram a Deus e trazem bênção para as nossas vidas e para a vida daqueles que nós amamos. Pense nisso. Eu sigo na estrada, obedeço os limites, chego ao meu destino de paz e prosperidade, alcanço meus objetivos, realizo meus desejos dentro dos limites que foram criados, não para me travar, mas para fazer eu chegar. Não foram criados para me prender, mas para me dar liberdade. O problema é que muitos dizem que acreditam nisso, em uma vida de princípios e valores, dizem que acreditam nos limites colocados por Deus, mas vivem pegando atalhos. Querem arrumar um caminho mais curto, e aí quebram a cara e vivem uma vida terrível por não entender que Deus criou uma estrada maravilhosa para você trilhar. Você prefere sair da estrada asfaltada, iluminada, para andar por um caminho de terra, tortuoso, escuro, que não te leva a nada, não te faz chegar a lugar nenhum e te faz se esforçar muito mais do que andar pelos limites que Deus estabeleceu. Isso é loucura, mas mesmo assim ainda existem muitos que são filhos de Deus, mas resolvem desobedecer, acreditando que são livres, quando na verdade estão sendo escravos do seu orgulho e da sua arrogância, e acham que podem ser sábios e inteligentes mais do que o próprio Deus. Isso não é ser livre, isso é ser escravo. Vai viver sendo dirigido pelas circunstâncias da vida. Toda estrada tem seus altos e baixos. Viver dentro dos limites que Deus estabeleceu não significa que você não vai ter problemas.
Às vezes um barranco desmorona em cima da sua estrada, uma doença ou a morte precoce de alguém que você ama, mas quando você está na estrada que Deus planejou para você, Ele mesmo vai limpar a estrada e te ajudar a caminhar, e te dá paz que excede todo entendimento. Agora, quando você sai dessa estrada, é você que cria os problemas. Depois vira para Deus e pergunta o porquê. Portanto, a liberdade verdadeira não é encontrada na busca egoísta de satisfazer nossos próprios desejos, mas sim em obedecer e seguir a vontade de Deus. Isso requer humildade, sabedoria e discernimento, e nos leva para uma vida plena e satisfatória. A partir do Provérbios de hoje, podemos destacar alguns pontos importantes para se viver em liberdade verdadeira. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O termo temor pode ser confundido como medo ou terror, mas nesse contexto significa reverência, respeito e submissão a Deus. Saber que Deus é quem governa tudo e todos e nos faz compreender nossa posição como filhos e nos ensina como viver de acordo com a sua vontade divina, que é sempre melhor para as nossas vidas. A sabedoria começa com o reconhecimento da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Quando reconhecemos essa autoridade, estamos prontos para ouvir a sua voz e seguir os seus caminhos. Isso nos leva à busca do conhecimento nas Escrituras, ou seja, buscar uma compreensão mais profunda de Deus e da sua vontade. Esse conhecimento nos leva ao entendimento, que é a aplicação prática do conhecimento em nossa vida diária, que nos transforma e nos leva por um caminho de paz e prosperidade. E é através desse entendimento que podemos tomar decisões sábias e viver de acordo com a vontade de Deus. Isso sim é liberdade verdadeira. Quando buscamos conhecer a natureza, os atributos e os propósitos de Deus, ganhamos uma perspectiva mais ampla sobre a vida e sobre os acontecimentos ao longo da nossa jornada. O entendimento nos ajuda a tomar decisões sábias, a lidar com os desafios de forma mais equilibrada e consciente. É impossível ser verdadeiramente livre sem ter um entendimento claro sobre o mundo e sobre o nosso lugar nele. A verdadeira liberdade vem da sabedoria. A sabedoria nos liberta das amarras da ignorância e nos conduz a uma vida plena e abundante. Quando temos sabedoria, somos capazes de discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é prejudicial. A sabedoria nos ajuda a evitar armadilhas e a tomar decisões que trazem muitos benefícios ao longo prazo. Isso muda toda a nossa jornada, porque você sabe o que está plantando e, como consequência, sabe o que vai colher. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas fazer o que é certo, que nos leva a crescer e nos tornarmos melhores. Em resumo, a verdadeira liberdade vem da sabedoria que é baseada no temor do Senhor e no conhecimento de Deus. Quando reconhecemos a autoridade de Deus sobre a nossa vida e buscamos conhecer os seus propósitos e a sua vontade, ganhamos entendimento e somos capacitados a fazer escolhas sábias que nos conduzem à verdadeira liberdade. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir, com mais um Provérbios na Prática.